Uma ótima noite a você, meu querido irmão e minha querida irmã. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho Redivivo. Estamos nos tópicos da doutrina de Sócrates e Platão. Dando sequência, hoje vamos prosseguir no tópico 19 e estamos felizes porque muitas coisas nós temos aprendido com a doutrina de Sócrates, juntamente com as luzes que nós recebemos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e reforçando essas verdades eternas, a doutrina espírita, a visão que a doutrina espírita abre nos nossos horizontes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. E todos nós que estudamos, que procuramos nos informar melhor, pelo menos procurar entender de uma forma segura os ensinamentos, as lições, todos nós encontramos grande material, espetacular, um material muito bem elaborado pela equipe da Federação Espírita Brasileira. Por isso, a nossa boa vontade em querer buscar esses ensinamentos para a nossa reflexão e para compartilharmos em nossos estudos, nos nossos movimentos da Casa Espírita, estudo doutrinário em grupo, ou mesmo nas reuniões públicas, vai depender do momento em que será ventilado, trazido à pauta os temas, não é? Por isso, nós temos nesse material grandes recursos para o nosso preparo nos estudos, mas especialmente na nossa vivência diária, porque nós estudamos as verdades eternas que são trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo através desses missionários e também no próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Vamos então fazer uma prece, pedindo aos nossos mentores, nossos guias espirituais, que possa vir em nosso auxílio para o nosso bom aproveitamento. Confiemos nesses trabalhadores da seara de Jesus. Senhor Jesus, nós aqui estamos muito felizes por uma grande oportunidade de aprendizado que a doutrina espírita nos oferece e que os teus missionários vêm nos ajudar para o nosso conhecimento moral e espiritual. Senhor, nós queremos te pedir que ilumine e abençoe a nossa boa vontade nesse desejo de aprendizado, para que nós possamos sermos divulgadores dessas verdades, mas especialmente para que nós possamos aprender a vivenciar esse conteúdo que vai nos ajudar a ser melhores cristãos e construir o nosso futuro mais feliz.
Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença e pela companhia dos teus enviados. Assim seja. Graças a Deus. Nós paramos no tópico 19 da doutrina de Sócrates e Platão. Se os médicos são mal sucedidos na maior parte das doenças, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, é impossível que uma parte dele passe bem. Comentários de Allan Kardec. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim um novo caminho à ciência, ao lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções. Faculta-lhe os meios de as combater. Quando levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, a ciência fracassará menos. Sabe as palavras de Allan Kardec, né, gente? Realmente é o que nós temos visto em nossos estudos, em várias obras que a doutrina espírita nos oferece. Obras de André Luiz, de Emmanuel, de tantos autores do plano espiritual que vêm mostrar para nós como a nossa condição espiritual, o nosso estado psíquico, emocional e espiritual, que é uma consequência da nossa moral diante das leis divinas, influenciam em nossa saúde física, não é? E então Allan Kardec está trazendo esta verdade aí. Quando a ciência tiver em consideração esta imensidade do plano espiritual, ficará muito mais fácil para os cientistas e especialmente os que tratam da saúde do ser humano poder recuperar com mais precisão e com menos erros a saúde do ser humano, não é? Continuando a leitura, o Espiritismo ensina... Peraí, gente, desculpa. Preciso de fazer uma ação aqui que eu esqueci. Me perdoa. O Espiritismo ensina que todas as enfermidades físicas ou morais têm origem nas ações do espírito imortal, nesta e em outras existências passadas. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Remontando à origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas
que poderíamos ter evitado. Há outro ensinamento espírita que não devemos esquecer. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a ingratidão destes filhos. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo à origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não poderiam dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Vejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, que estas lições se fazem presentes o tempo todo na nossa vida. Nós estamos percebendo, cada um de nós temos resultados hoje do que está se passando conosco e que são consequências da nossa forma de viver, da nossa forma de agir, dos nossos impulsos que não tivemos
a disciplina necessária para dominar a personalidade antiga que nós trazemos e que ainda nos prejudica tanto, justamente por nós não termos esse domínio sobre esses arrastamentos que nós trazemos, não é? E então, como Allan Kardec nos explica, essas ações têm consequências, não é? E então são o resultado daquilo que nós, pode ser por ignorância, pode ser por rebeldia, por falta de bom senso, deixamos extrapolar algumas atitudes, algumas formas de agir que desencadearam situações que hoje nós temos à nossa frente para que nós possamos trabalhar de uma forma mais bem consciente, procurando analisar os meios de solucionar os problemas. E então é a justiça divina. São as leis que são perfeitas, as leis de Deus, não é? Mas vamos ver a relação que tem esses ensinamentos com as palavras nos tópicos de Sócrates. Quando os médicos são mal sucedidos. Olha aí, muitas coisas que se acontecem na nossa vida é justamente porque nós desconhecemos o nosso passado. E a maioria das doenças, das enfermidades, não tem causa na presente existência. Existe uma matriz que está no nosso perispírito. E então a ciência ainda não trabalha nesta área porque desconhece, não é? Por isso Sócrates traz este esclarecimento. Muitos médicos são mal sucedidos em vários tratamentos porque só tratam do corpo físico, do efeito e não da causa, não é? E então a doutrina espírita vem fazer para nós luz sobre vários aspectos, tanto na saúde física, como também no equilíbrio moral, na forma de nós nos conduzirmos e nos embaraços que nós enfrentamos no dia a dia, que são causas da nossa personalidade. Vejamos aí as palavras de Allan Kardec. Remontando à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta de nós que suportamos esses tormentos, esses males, não é? Então, quando nós paramos para refletir, é justamente a consequência que nós chegamos, ou melhor, o resultado que nós chegamos, né? Se nós tivéssemos agido ou deixado de agir em determinadas situações, muitos males nós teríamos evitado. Pela nossa experiência de hoje, nós temos esse conhecimento. Allan Kardec traz com muita precisão esses detalhes aí, né? Olha, uma das consequências que hoje aflige a família. Quando ele diz aí, quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque quando começaram a mostrar as suas tendências, já desde a primeira infância, os pais não se importaram em educar, em colocar um freio a essas tendências que aquela criança
traz do seu passado. Nós vemos a criança, aquele símbolo da pureza, da doçura, mas é um espírito que já viveu outras experiências no passado. E como nós, traz também algumas tendências não muito felizes, não é? Algum impulso que pode trazer consequências graves. E então Kardec diz aí para nós, por fraqueza ou indiferença, os pais deixaram se desenvolver esses germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Olha só como nós temos uma responsabilidade muito grande na educação dos nossos filhos, né? E na nossa missão de orientar os filhos, não é? Isso é muito relativo à idade, né, da criança, do jovem. Temos que ter o bom senso de dialogar, mostrar com razão, com bom senso, né, mas com firmeza o porquê as crianças e os jovens não devem agir daquela forma, mostrando a eles que para a felicidade futura eles devem mudar essa forma de agir, não é mesmo? E nós poderemos dar exemplo até da nossa própria vida. Quantos erros nós já caímos? Quantos enganos nós já cometemos? E então a forma de nós orientar os filhos é justamente isso, meu filho. Eu estou te falando isso por experiência própria. Não é? Não é porque eu quero que você me obedeça, porque tem que ser assim. Não, meu filho. É porque eu já passei por essa fase. E sei que tem muitas coisas que você hoje ainda não entende, mas você no futuro vai entender. E então é mais ou menos o que nós precisamos de aprender a dialogar com os nossos filhos. Com certeza vai depender da mentalidade do filho, da idade, né, da faixa etária, para que ele possa estar receptivo. Isso nós estamos trazendo essa observação em relação aos filhos, mas nós também temos o dever de observar as nossas tendências, aquilo que nós trazemos do passado, aquilo que nós ainda não temos uma disciplina, um equilíbrio para dominar. Nós temos que estar vigilantes para não deixar esses impulsos nos prejudicar. Não é isso? E então fica aí esse tópico 19. Vamos então ao tópico 20. A doutrina de Sócrates diz: todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal do que bem. Comenta Allan Kardec. Essa sentença de Sócrates toca na grave questão da predominância do mal na Terra. Questão insolúvel se o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, habitada apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá solução. O discernimento entre o bem e o mal está na relação direta da evolução moral e intelectual do espírito. A imperfeição é, pois, um obstáculo à compreensão do que é bom e do que é ruim. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando os homens se mostram bastante maduros para compreender a verdade. Vejamos o que a doutrina nos ensina.
a situação dos espíritos em sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para que sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer às suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles existem alguns mais sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Olha que interessante esses ensinamentos que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Mas o que tem a ver com a doutrina de Sócrates? Sócrates está dizendo aí que a partir da infância, quer dizer, depois daquela fase da primeira idade, o espírito começa então a mostrar a sua personalidade de uma forma mais marcante. Começa a tomar atitudes que já demonstram a sua firmeza nas tendências que traz, né? E então é o que Kardec vai trazer como esclarecimento. A predominância do mal na Terra. A maioria dos espíritos que habitam o planeta Terra. Todos nós trazemos essas tendências, a maioria de nós, com raras exceções, não é? Por isso, o quadro que nós vivenciamos hoje, que são consequências das nossas imperfeições, e é onde nós encontramos nas lições do Evangelho de Jesus a luz, a solução para as nossas dores, para os nossos tormentos. E a doutrina espírita vem esclarecer qual é a forma que nós deveremos tomar para construir um futuro melhor para nós e para as futuras gerações, né? Vai depender daquilo que nós estamos realizando agora. E então Kardec diz,
o discernimento entre o bem e o mal está na relação direta da evolução moral e intelectual do espírito. Essa é a dificuldade, porque a maioria de nós hoje temos um grande conhecimento intelectual. A humanidade avançou muito nesta área da intelectualidade, mas na moral ainda não está compatível com o conhecimento que traz, né? Com o desenvolvimento da sua inteligência. E então essa imperfeição é um obstáculo à compreensão do que é bom e do que é ruim. Por isso, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, estudamos a doutrina espírita, todas as lições nos aconselham, nos mostram a forma que nós deveremos agir para fazer uma reforma íntima, uma busca na nossa forma de entender e de agir, para que nós possamos ser melhores cristãos e melhores espíritos, melhores cidadãos no planeta, dando exemplo àqueles que precisam dessas orientações. Se nós fomos despertados pela luz da doutrina, do ensinamento do Evangelho de Jesus, nós temos como dever divulgar aquilo que para nós está sendo benéfico. É o remédio que nós encontramos para a cura dos nossos males. E assim, muitos irmãos também necessitam, não é? Especialmente dos esclarecimentos do Evangelho de Jesus. Porque temos o preconceito sobre as religiões. E então nós não precisamos de tecer comentários sobre doutrina espírita, mas podemos dar o nosso testemunho de conhecimento das lições do Evangelho de Jesus, que já vai fazer grande diferença no convívio e na aceitação das pessoas, não é? E então vamos ver. A situação dos espíritos na sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. É justamente essa maturidade, né, espiritual é que vem facilitar a compreensão das coisas, a compreensão da vida. Nós estamos aqui vendo Allan Kardec trazer o exemplo das 3 ordens de espíritos. Os espíritos superiores, aqueles que já atravessaram essa fase de expiação e prova, e que só vêm aqui no planeta Terra a título de missão, para concorrer ao progresso da humanidade, para trazer as lições que são as verdades espirituais. Esses já conseguiram realizar o seu progresso espiritual, estão numa faixa superior. Há os espíritos de ordem intermédia, né? Então são a maioria dos que habitam a Terra. São os que a miúde permanecem em nosso planeta, estejam no plano espiritual ou encarnados. Então nós estamos percebendo aí, eles quando estão encarnados, quando nós, melhor dizendo, estamos encarnados, nós temos uma visão mais limitada. E se nós não encontramos ainda o despertar da consciência, nós vamos agir impulsionados mais pelos sentidos materiais, pelos arrastamentos das coisas da matéria. Mas quando nós começamos a desenvolver esse conhecimento moral e espiritual, graças à luz do Evangelho de Jesus, nós então começamos a trabalhar a nossa reforma íntima. E então o que Kardec está dizendo aqui no Livro dos Espíritos? Eles, quando estão encarnados, têm uma visão diferente.
embora no ponto de vista mais alto, embora considerem as coisas de um ponto de vista maior, quando estão encarnados. Aqui eu fiz a leitura errada. Quando os espíritos estão no plano espiritual, eles têm uma visão mais abrangente. E quando nós estamos aqui encarnados, a nossa visão está mais limitada, né? Então, Allan Kardec diz que a maioria de nós que estamos aqui no plano físico e temos a companhia desses espíritos, ou podemos até nos enquadrar, isso vai depender da nossa consciência, né? Será que estamos sendo vulgares, né? Estamos deixando as coisas mundanas nos impulsionar, né? Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população do ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações quando estavam encarnados. Olha aí. Então é justamente essa a condição daqueles que já conseguiram realizar a sua evolução, não é? Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, o apego às coisas da matéria, né? Tudo aquilo que nós estamos sendo impulsionados por esta tendência que nós trazemos. E então, esses espíritos, eles se encontram prazer em nos influenciar a essas tendências negativas, né, de baixo teor, para satisfazer as paixões, não é isso? Então, muitos incentivam para que nós permaneçamos nestes instintos grosseiros da animalidade, dos prazeres mundanos, porque não conhecem coisa melhor, não é? Por isso, nós temos que estar vigilantes. Se nós já despertamos para a nossa realidade, nós então precisamos de procurar nos esforçar para não nos deixar arrastar por essas influências e buscar a nossa moralização, o nosso crescimento moral de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Olha o que Kardec está dizendo aqui. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam. Os espíritos não têm o aparelho físico para satisfazer suas paixões. Então, eles gozam da companhia de nós quando nós estamos nos deixando levar por estas paixões. É justamente as tendências negativas que nos arrastam. Mas Kardec faz uma observação. Entre eles existem alguns mais sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Interessante isso aí, né? Porque faz parte da evolução. Chega um ponto em que o espírito quer uma coisa que vai trazer mais segurança, melhor forma de vida, mais tranquilidade, mais paz interior. E então estes que já começaram a despertar para a sua realidade, eles veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Podemos nos colocar nessa faixa porque nós hoje já temos esse despertar de consciência. Vamos fazer uma suposição que
quando nós estávamos no plano espiritual, nós ainda não tínhamos a maturidade suficiente para perceber a gravidade dos males que nós praticamos pelos arrastamentos das coisas puramente materiais, não é? Pelas paixões, pelos vícios. Mas nós começamos a despertar a nossa consciência no plano espiritual, observando para nos instruir. E graças à misericórdia divina, hoje nós temos esta oportunidade de conhecer esses ensinamentos, as palavras de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo e acompanhar a luz do Espiritismo. Não é assim? Olha que maravilha que é essas lições, estes ensinamentos. Gente, nós vamos prosseguir com a leitura para que nós possamos finalizar esses tópicos da doutrina de Sócrates e Platão. No tópico 21, a sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras. Vamos ver o alcance dessa verdade que Sócrates traz, né? Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates. Tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com elas e não procuremos senão a verdade. Tratemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Sócrates também se depararia com as pessoas que zombariam da sua crença da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado depois de acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que ferem, não podem estabelecer sem luta e sem fazer mártires. A vaidade e o orgulho e a arrogância humanos são obstáculos à nossa marcha evolutiva. A humildade, ao contrário, é um elemento impulsionador do progresso moral. Os pobres de espírito, isto é, os humildes e simples, na afirmação de Jesus, são bem-aventurados, porque alcançarão mais rápido o reino de Deus. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro.
Deixarão de lado as misérias, as miseráveis disputas de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não o podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-lo, a negar até mesmo a divindade. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. É lá que os seus olhos serão abertos e que reconhecerão os seus erros. Dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura que o homem seja pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. E então nós estamos percebendo aí a sabedoria, a grandiosidade daquela pequena frase de Sócrates, né? Que nós vamos perceber. A sabedoria está em nós não acreditar aquilo que nós ignoramos, né? Porque muitas vezes nós temos a pretensão, formamos uma ideia e acreditamos que aquela ideia seja a mais pura verdade, conforme o nosso raciocínio distorcido, né? Caótico e, principalmente, impulsionado pelo orgulho, porque nós muitas vezes temos a pretensão de ser maior do que os outros. Não é assim? E então é o que nós precisamos de estar atentos, para nós não cairmos nesses erros, né? Olha, o conselho de Allan Kardec. É assim que nós devemos de proceder, nós os espíritas, com relação aos contraditores de boa ou má fé. Vamos ver como que Allan Kardec, refletindo as palavras de Platão, porque Platão completou: tentemos primeiro torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras, porque muitas pessoas que nos criticam, elas podem estar com a verdade. Então nós temos que analisar, né? Esses opositores, se eles não estão nos trazendo uma realidade para o nosso entendimento, mesmo não comungando com as nossas ideias, né? E então Platão diz:
Se não forem honestas essas palavras, quer dizer, se não estão trazendo o cunho da verdade, não nos preocupemos com elas, né? E procuremos somente a verdade. Tratemos de instruir-nos e não de nos injuriar. Olha que coisa maravilhosa, né? E então, essas palavras de Platão condiz muito com os ensinamentos que nós recebemos nas lições de Emmanuel, que ele também afirma isso. Se os nossos contraditores, os nossos adversários, os nossos críticos falam algo de nós, nós temos que parar para refletir. Porque se eles estiverem com a verdade, se eles estiverem com a razão, fazendo observações sobre nós, dos nossos defeitos, nós temos a obrigação de nos corrigir, não é? Porque nós sabemos que estamos errados. Mas se eles estão falando uma mentira, se eles estão inventando coisas, não é? Nós então não precisamos nos preocupar, porque isso não vai fazer efeito nenhum. Nós temos que procurar somente conhecer a verdade e vivenciar a verdade. É assim? E então nós estamos vendo aí quanto que a vaidade, o orgulho, a arrogância são obstáculos à nossa marcha evolutiva. Olha aí, são lições que nós temos que estar atentos, né? Quando Jesus abençoa os pobres de espírito, né? Porque a humildade nos ajuda a conquistar um estado de alma mais equilibrado, mais em paz com nós e com o mundo, para que nós então possamos entender onde buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim? E então é o que nós estamos vendo aí, ó. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo, tudo querem explicar ao seu modo. E então faz parte das experiências, né? Mais cedo ou mais tarde, esses que têm a pretensão de saber tudo vão entender que estavam equivocados. Não é isso? E então estes dizeres aí nos fazem refletir muito sobre nós e sobre as pessoas com quem nós convivemos, né? Vamos ver. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, aqueles que se julgam possuidores de conhecimento, os orgulhosos, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Olha como que nós precisamos de entender nas palavras de Jesus. Quando ele diz: graças vos rendo, meu Pai, por terdes ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos humildes. Olha aí, uma das verdades que nós precisamos de entender. Será que Deus está querendo esconder a verdade dos seus filhos? Não. É o próprio ser que, por orgulho, ele não quer ouvir a voz de Deus, não é? Eles acreditam mais na sua própria capacidade do que no poder de Deus, na sabedoria de Deus. E então estão cegos, não é? Concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Olha aí, precisamos de compreender essas verdades, de nos tornar mais humildes, mais simples, mais abertos a novos ensinamentos, porque nós não somos conhecedores da verdade, ou melhor, de toda a verdade.
Nós estamos começando a despertar agora para essas verdades que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita têm trazido para nós. Não é? Então vamos finalizar com esse raciocínio. Dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Interessante, né? Então, são aquelas verdades que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Nós temos que observar isso aí. A humildade, a simplicidade de coração nos aproxima de Deus, nos faz entrar numa sintonia, numa atmosfera psíquica que vai favorecer o nosso entendimento, porque nós estaremos abertos, receptivos às lições da verdade. Mas quando é o orgulho, ele nos afasta, ele nos distancia dessas verdades, porque nós estamos circunscritos no nosso mundinho. Nós estamos fechados no nosso mundo e não queremos abrir a novos conhecimentos, porque o orgulho não permite. A arrogância não nos deixa ir além. E então, olha as consequências. Há de ser a humildade um ato de submissão, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Então, Kardec finaliza. Mais vale, do ponto de vista material, que o homem seja pobre de espírito, para que nós tenhamos essa proximidade do reino de Deus, e rico em qualidades morais. Nós poderemos ser pobres aos olhos do mundo, pobres de espírito, é um coitadinho, é um ignorante, mas aos olhos de Deus nós temos as qualidades que vão nos aproximar da nossa felicidade eterna. Não é assim? E então, meus irmãos, finalizamos aqui o tema 3, que foi sobre a doutrina de Sócrates e Platão, precursores das ideias cristã e espírita. E na próxima semana vamos começar o tema 4, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Será para nós mais lições de vida eterna, que vai ser grandioso o nosso empenho se nós buscarmos refletir, analisar e praticar esses ensinamentos. Mas estamos no caminho, não é assim? Estamos em busca de, primeiramente, conhecer a nós mesmos, para que nós possamos identificar essas imperfeições e nos corrigir. Esse é o objetivo de nossos estudos. Não é assim? E então, meus irmãos, minhas irmãs, caros internautas, finalizamos aqui o estudo da noite e vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a esses companheiros da espiritualidade
Senhor, o nosso agradecimento por tantas luzes, tantas orientações, tanto aprendizado. Te pedindo que nos dê força, sabedoria e coragem, porque nós desejamos crescer, amadurecer e estarmos mais preparados para oferecer algo de nós em favor daqueles que ainda desconhecem essas verdades. Por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a ser bons trabalhadores, bons servos, em Teu nome, e assim levar um conforto, levar a paz, a esperança a muitos irmãos que carecem. Obrigado, Senhor, que esta paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas que nos visitaram, muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.